A gente fala mais sobre essas negociações agora ao vivo com o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui com a gente, especialmente nesse carnaval. Bom revê-lo, viu? Oi, Vitor. Eu estou aqui na biblioteca da Universidade de Costa Rica, em São José, falando diretamente com você e com o assinante da Band News. É uma fala internacional aqui da América Central para o Brasil. Pô, fico feliz, professor, que tenha arrumado um tempinho aí na viagem para conversar com a gente. E queríamos entender exatamente do que se trata esse acordo. Há esse anúncio aí que foi feito por ambas as partes, tanto os americanos quanto os iranianos falam que as conversas avançaram, parece que o acordo está mais próximo, mas que acordo seria esse, afinal, professor? Dá para projetar o que vem por aí? Olha, o acordo deve passar por uma inspeção, ou pelo menos por uma maior transparência. Inspeção é mais difícil, mas uma maior transparência dos procedimentos do programa nuclear iraniano, que os Estados Unidos, na última ação militar que fez contra o Irã, destruiu parte do programa, mas o programa ele é muito bem escondido do ponto de vista da sua infraestrutura, e talvez o que esteja sendo trocadas são informações para uma maior aproximação de grupos indicados pela Casa Branca, ou mesmo das Nações Unidas. Eu não acredito que Trump vai trabalhar com as Nações Unidas, com a Agência Internacional de Energia Nuclear. Então, talvez técnicos norte-americanos do Pentágono, ou do Departamento de Defesa, ou do Departamento de Estado norte-americano, tenham mais acesso ao programa nuclear iraniano, e aí você tem um maior controle. Mas, ao mesmo tempo, Vitor, nós percebemos toda uma ação de treinamento estratégico do Irã e também de uma operacionalização de forças navais norte-americanas muito próximas do Irã. Então, a situação ainda é crítica, mas este encontro em Genebra, um encontro de alto nível, me parece que é o início de uma maior cooperação, ou pelo menos troca de informações entre Teherã e Washington. Agora, professor, a sensação, então, até por esse relato do senhor, é que os iranianos parecem numa posição pior na negociação, então, nesse momento. Parece que tem uma pressão dos Estados Unidos, que o regime dos ayatolás está disposto a ceder. Seria isso, professor? O Irã numa posição enfraquecida e os Estados Unidos numa certa vantagem nesse momento? Olha, Vitor, eu estou exatamente aqui na Costa Rica estudando as relações entre Estados Unidos, Costa Rica e China, a influência chinesa na Costa Rica, e como os Estados Unidos trabalharam isso nos últimos anos. Por que coloco isso? Porque é exatamente o que acontece também na relação Estados Unidos e o Irã. O Irã está longe do espaço vital norte-americano. A Costa Rica não, é um país dentro do espaço vital norte-americano, por isso que é muito difícil para os Estados Unidos da América perceber uma influência chinesa aqui na América Central. Mas no caso do Irã, não. Está muito longe, está fora do espaço vital norte-americano. E como hoje a nova doutrina de segurança norte-americana, na área de segurança internacional, envolve muito espaço vital norte-americano, como o Irã não faz parte do espaço vital norte-americano, pode ser que talvez para uma decisão militar real dos Estados Unidos seja mais difícil uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã do que foi, por exemplo, a ação militar norte-americana específica, mas militar, contra o presidente Maduro na Venezuela meses atrás. Então, a gente tem que hoje observar a ação norte-americana, e acho fundamental o assinante da Band News entender isso, a partir dessa nova doutrina. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos da América não vão atuar em qualquer parte do sistema internacional. Eles vão priorizar aquilo que está dito pela doutrina e vão deixar que China e Rússia atuem nos seus espaços vitais específicos, que é a Europa do Leste, no caso da Rússia, e o espaço chinês com relação a Taiwan, Mar do Sul da China e outros quadrantes de interesse chineses. Então, a gente precisa aguardar até que ponto a Casa Branca está disposta a uma ação militar. Eu acho que hoje ela está menos disposta do que em outros governos. O governo Trump está determinando isso a partir da nova doutrina. Então, me parece que a saída pela negociação diplomática é algo que vai favorecer muito politicamente a Casa Branca, e a Casa Branca não vai precisar usar da força contra um país muito sensível que é o Irã, inclusive porque controla não só a produção de petróleo, mas controla o Estreito de Hormuz, que é uma passagem logística fundamental para o petróleo do mundo todo.
Agora, professor, a gente fala muito sobre essa preocupação com o Irã, não é algo de agora, né? É algo histórico, a preocupação com o enriquecimento de urânio no Irã, esse uso da energia nuclear pelos iranianos e agora com essa preocupação maior, né, com essa escalada da tensão. Mas e do lado americano, também haveria algum tipo de compromisso de redução ou de não uso desse tipo de armamento, professor? Dos dois lados teria que haver concessões? Os Estados Unidos também assinariam algum tipo de compromisso para conseguir do Irã essa palavra? Não, Vitor, isso é impossível. A palavra é impossível. Ao contrário, o programa nuclear norte-americano, vamos dizer assim, os estoques de armamento nucleares norte-americanos, os Estados Unidos têm bombas já implantadas. Bombas nucleares implantadas são bombas próximas para serem acionadas. Só 4 países do mundo têm bombas nucleares implantadas: Estados Unidos, Reino Unido, China e Rússia. A França não tem armas nucleares implantadas, elas têm armas nucleares em um processo um pouco anterior. Então, os Estados Unidos não abrem mão da sua capacidade nuclear, até porque a Rússia, cada vez mais, está com uma postura assertiva no sistema internacional, e a China também. A China tem centenas de bombas implantadas, muitas direcionadas para alvos norte-americanos. A gente sabe disso. É uma questão há uma certa guerra fria com relação à possibilidade de guerra nuclear, mas é importante que a gente diga isso aos assinantes da Band News. Então, os Estados Unidos não abrem mão da sua capacidade nuclear, não faria isso porque iria se expor muito com relação à China e Rússia. Então, é importante que a troca envolva, talvez, vamos imaginar, uma maior transparência do programa nuclear iraniano e talvez o Irã conseguir melhorar o seu perfil de relações econômicas com outros países, talvez isso esteja na negociação. Eu não tenho essa informação, mas é importante deixar claro para o assinante da Band News que os Estados Unidos, é impossível os Estados Unidos abrirem mão da sua capacidade nuclear ou mesmo darem mais informações sobre ela. Como eu disse, cada vez mais a corrida nuclear ganha espaço, principalmente a partir das ações muito assertivas da Rússia de Putin e também da China de Xi, que tem, como eu disse, armamento nuclear já implantado e pronto para operacionalização em caso de guerra sistêmica e nuclear. Agora, professor, qual o papel, se é que existe um papel, se é que existe uma importância de Israel no meio dessas negociações? É um país diretamente afetado por isso, né? Um aliado importante dos Estados Unidos e um país que não estava em guerra com o Irã, esteve em guerra no ano passado, mas ainda enfrenta os grupos que são apoiados pelo Irã, né? Ainda trava a guerra em Gaza, apesar do cessar-fogo com o Hamas, que é um grupo terrorista apoiado pelo Irã, também enfrenta o Hezbollah no Líbano, enfim. O Israel tem interesse direto nessas negociações, né? Como é que o governo israelense acompanha essas conversas, professor? Olha, eu acho que a questão israelense chegou num ponto de que a determinação vem da política interna. Não há mais espaço para popularidade ou para o apoio do povo israelense com relação ao governo de Netanyahu. Então é bom para o Irã, que é inimigo é bom para Israel, que é inimigo do Irã, e bom para o Irã, que é inimigo de Israel, que os Estados Unidos esteja intermediando do ponto de vista diplomático, para que não haja uma ação militar norte-americana contra o Irã e para que também o Irã não ataque Israel, como o Irã vem ameaçando nos últimos meses. O governo de Netanyahu perdeu muito apoio político doméstico e mesmo internacional, junto às potências internacionais, mesmo os Estados Unidos da América muitas vezes questionaram as ações de Israel nos últimos meses. Então é muito positivo para o Irã uma saída diplomática, para Israel uma saída diplomática entre os Estados Unidos e Irã nessas negociações de Genebra. E para os demais aliados árabes dos Estados Unidos, professor, como é que esses países estão acompanhando? Países, aliás, que em alguns momentos mediaram, né, essa relação entre Estados Unidos e Irã. Como esses países se posicionam agora? Por exemplo, Jordânia, por exemplo, Egito, Omã, países que são próximos dos Estados Unidos da América, também é positivo. Tudo que possa levar ao Oriente Médio algum tipo de estabilidade vai ser muito favorável. E o Irã hoje é o maior foco de instabilidade no Oriente Médio do ponto de vista de um Estado soberano e independente, porque o Hamas, grupos terroristas no Iêmen, são grupos terroristas, não são estados formalmente constituídos e legitimados pelas Nações Unidas. Então, o Irã é o principal foco de conflito hoje, de hipótese de conflito de guerra no Oriente Médio, até porque o Irã tem uma questão também muito de competição com a Arábia Saudita, que é também um aliado interessante para os Estados Unidos da América. Então, uma estabilidade no Oriente Médio passa decididamente por uma posição mais pelo menos de cooperação do governo de Teherã com relação ao sistema internacional e com relação à própria região do Oriente Médio.
E voltando, professor, ao ponto do programa nuclear iraniano, que o senhor falava no início, ano passado, quando a gente teve aquela guerra que Donald Trump passou a chamar de guerra de 12 dias entre Israel e Irã, esse conflito só terminou depois que os Estados Unidos bombardearam aquela que era a principal instalação nuclear do Irã. E depois disso, Trump anunciou que isso tinha provocado um atraso muito grande, um atraso de anos no programa nuclear iraniano. Qual é a situação real hoje, então, professor, do Irã, a capacidade iraniana? O senhor falava no começo aqui desse problema da falta de transparência, né, da dificuldade de acesso a dados. Mas, de forma geral, o que dá para dizer em relação a isso, professor? Olha, Vitor, uma pergunta muito técnica, eu não tenho informação sobre isso, acho que pouca gente tem. Quem tem informação sobre isso é o Mossad, o Serviço Secreto israelense, são os serviços secretos russo, chinês, norte-americano, a CIA, a NSA devem ter informações sobre isso, porque é muito difícil, são muitas instalações dentro de montanhas, em lugares muito difíceis de chegar. A primeira ação norte-americana contra o programa nuclear parece que foi eficiente, mas não deve ter destruído toda a capacidade, porque você tem lugares onde você beneficia urânio, você tem outros lugares que você guarda instrumentos que são usados nesse beneficiamento. Você tem também a capacidade de mísseis para lançar uma possível ogiva que o Irã tenha fabricado nos últimos tempos. Então, são partes de um programa que são partes muito, muito extensas e também todas escondidas. Eu tenho a impressão que o programa nuclear iraniano deve continuar, porque se não fosse assim, os Estados Unidos não estavam tão focados nessa negociação que ainda corre do ponto de vista diplomático em Genebra, mas que pode acabar sendo necessária na visão da Casa Branca, mesmo contra a questão hoje que determina a nova doutrina de segurança nacional, que é não gastar todos os recursos norte-americanos e todos os quadrantes do sistema internacional, mas pode ser que esse programa continue num processo ativo muito eficiente e perigoso na visão do Pentágono e da Casa Branca, e aí os Estados Unidos têm a necessidade de intervir também do ponto de vista militar, novamente usando principalmente a Marinha norte-americana com mísseis mar-terra contra a infraestrutura do programa nuclear de Teherã, do Irã. Perfeito, está aí a palavra do professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais, conversando com a gente ao vivo, direto lá da Costa Rica. Obrigado, professor. Boa sequência de viagem por aí, viu? Estamos juntos aqui na Costa Rica, sempre pensando no Brasil, e eu que agradeço o convite e até uma próxima, Vitor. Um grande abraço a você e o assinante da Band News. Um abraço, até mais.